Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro para partilharmos palavras que não passam, palavra de Jesus, Ele que é a eterna palavra do Pai. Palavra que se fez carne e habitou entre nós. Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Jesus era um homem de oração. E Jesus orava porque ele tinha intimidade com o Pai. A intimidade que Jesus tinha com o Pai o levava a ter uma vida de oração. E Jesus orava de tal maneira, e Jesus se interagia e intertia com o Pai com tanta profundidade, que um dia seus discípulos chegaram até ele e fizeram um pedido. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a maior de todas as orações. Por quê? Porque foi Ele quem ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração perfeita dos 7 pedidos. Mas aqui eu quero olhar para o pão. Não sei você, mas eu sou apaixonado por pão. Até cheguei a olhar um cursinho na internet de como fazer pão em casa. Mas quando eu vi o que tinha que comprar, o tempo, etc., a minha vida é muito corrida, eu não fico muito tempo quieto, então não ia dar certo. Mas eu sou admirador de um belo pão como esse. Um pão que tem peso, textura, cheiro e certamente muito sabor. E o pão é tão essencial para a vida humana que foi o único alimento, não sei se você já pensou nisso, que entrou no Pai Nosso. O Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Pão é o que o ser humano precisa a cada dia. No Pai Nosso, pão é trabalho, pão é saúde, pão é gente, pão é paz, pão é amor, pão é fé, pão é perseverança, pão é vida. E Jesus poderia ter se comparado a tantas outras coisas. Mas no capítulo 6 de São João, Jesus ele vai olhar para o pão e ele vai dizer: eu sou o pão da vida. O pão da vida é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vossos pais não comeram o pão que desceu do céu. Porque o pão que eles comeram, eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, nunca mais terá fome. Então aqui, nós lembramos do Natal do Senhor. Exatamente. Padre, o que tem a ver Natal com pão? Ô meu filho, o que tem a ver Natal com pão? Jesus nasceu aonde? Belém. Belém
vem de Benru, significa casa de pão. No português nosso, Belém significaria, uma tradução, significa padaria. Benru, casa de pão. O que é uma casa de pão? Padaria. Então Jesus é o pãozinho de Deus, é o pão do céu, que nasceu na casa do pão. Quando você lê a Bíblia, você vê que Maria, presta atenção, pega Jesus, envolve Jesus no manto e o coloca na manjedoura. Mais ou menos assim. Porque Jesus, enroladinho naquele manto e colocado na manjedoura, ele foi colocado ali como alimento. E no capítulo 6 de João, nós entendemos o nascimento de Jesus. Aí você vai entender por que Jesus nasce em Belém, claro, pela profecia que já existia. Falaram isso com Herodes. Herodes tinha sido informado que Belém não era a menor da cidade de Judá. Mas o significado de Belém, que é casa do pão, lembra que Jesus é o pão de Deus. Como nós cantamos tão bonito, aquela canção Panis Angelicus, fit panis hominum, o pão do céu se fez pão dos homens. Então Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Só que ele não para no pão, né? O Senhor ele vai aprofundar. E quando você lê João capítulo 6, Jesus vai dizer, e ele aprofunda, falando sobre o seu corpo e o seu sangue. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que se alimentar de mim, permanecerá em mim, e eu permanecerei nele. Aquele que não comer da minha carne e nem beber do meu sangue, não terá vida. Claro, as pessoas escutaram esse diálogo, falaram, estava muito bom enquanto ele falava do pão. Mas agora está falando aí de corpo, de sangue. Vamos embora. As pessoas começaram a ir embora. Quantas pessoas abandonam Jesus? Da sua família você conhece alguém que já rezou, já foi de igreja, talvez até ajudou na paróquia aí perto da sua casa? Hoje tem a igreja, vai mais, né? Há pessoas que abandonam Jesus, vão embora. E os discípulos falaram com o Senhor, olha, o pessoal está indo embora. Jesus, que é livre e que deixa as pessoas livres, ele disse para os 12, e vós, não quereis ir embora também não? Não quereis partir não? Porque a hora é agora. Pedro toma a palavra, o Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Agora me perguntem, e perguntem para Pedro, Pedro, você entendeu esse negócio aí de pão da vida, de comer corpo e beber sangue? Você entendeu isso aí, Pedro? Nada. Certamente Pedro não entendeu, mas ele amava Jesus, ele confiava em Jesus, e tudo aquilo que Jesus dizia acontecia. Jesus nunca mentiu, por que ele mentiria naquele momento? Mas lá na Santa Ceia, Jesus tomou o pão, ele parte o pão, e ele o dá aos seus discípulos, dizendo, tomai, todos,
comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E ele deu para os seus discípulos, e quem recebia, ia partindo, pegando os pedacinhos, gostoso, entregando para os outros. Eles entenderam que ali estava o mistério da presença de Jesus no pão eucarístico, pão sem fermento, sagrada comunhão, presença real, Santíssimo Sacramento do altar. E eu disse tudo isso para chegar aonde eu queria chegar. Quando é que Jesus continua partindo o pão e se dando a nós na Santa Missa? Quanto tempo tem que você não vai à missa? Claro, nós temos que louvar muito a Deus, louvo muito a Deus, pelos meios de comunicação católica, entre eles a televisão, e no nosso caso a TV Evangelizar, por levar para dentro da sua casa a celebração da Santa Missa. Mas veja só, a celebração da Santa Missa, pela TV, são para as pessoas que não podem ir à igreja. Ah, padre, mas eu gosto tanto da sua homilia, eu gosto tanto da pregação do padre Reginaldo, eu gosto tanto da pregação do padre fulano de tal, não tem problema, não tem problema. Vá à missa perto da sua casa, para você receber o pão da vida, para você poder comungar o pão da palavra, o pão da Eucaristia, e na sua casa você assista a pregação, pode participar da missa, não tem problema nenhum. Problema quando você substitui o ir à igreja para ficar na sua casa de pijama deitado assistindo missa. Vale para quem não pode ir. Porque você que não vai à igreja, você não está recebendo a Sagrada Comunhão. Você está recebendo o pão da palavra, o pão da pregação. Mas onde está o pão eucarístico? O momento da comunhão com o Senhor. E aqui, gente, vamos deixar desculpa para um lado. Ah, padre, não vou à missa, não. Eu briguei com o padre da minha paróquia. Não sei que é padre, não. Ah, não vou à missa porque eu briguei com o coordenador do conselho. Aí eu briguei com a coordenadora da minha pastoral. Até uma mulher na minha equipe que eu não gosto dela. E as pessoas vão se afastando da igreja por estas desculpas. Ah, eu procurei o padre e aquela hora não pôde me atender. Ah, fulano de tal não deixou eu sentar. Aí aquelas desculpas, as pessoas vão se afastando da igreja, se afastando da Eucaristia, se afastando da Sagrada Comunhão. Meus irmãos, é claro que se a pessoa está impedida de comungar, ela fará a oração da comunhão espiritual. Mas a comunhão espiritual, ela não substitui a comunhão real. Que quando Jesus deixou o seu corpo e o seu sangue na Santíssima Eucaristia, foi para ser alimento, foi para ser comido. Então a minha preocupação hoje, quantas pessoas vão à missa e não comungam? Claro, é lógico. Se a pessoa tem um pecado mortal, se ela está longe de Deus, se ela cometeu um sacrilégio, um escândalo, um pecado assim que rompeu o relacionamento dela com Deus, claro que ela não deve comungar mesmo. Ela deve se confessar, se converter. Mas o que eu tenho visto são pequenas coisas afastando as pessoas da mesa da comunhão. E essas pessoas não veem que elas estão ficando sem a Sagrada Eucaristia.
Elas não estão entrando em contato íntimo com o Senhor porque elas poderiam comungar. E se você olha a Bíblia, Jesus se senta para comer com os pecadores, com os publicanos, com os cobradores de impostos. Então, aquela mesa da Eucaristia, nós que estamos com o Senhor, nós precisamos comungar. Nós precisamos do pão da vida. Nós precisamos de nosso Senhor. E repito, aqui não é dizer todo mundo pode comungar. Não. Aqui é dizer que há muitas pessoas que poderiam comungar, estão abrindo mão dessa graça por pouca coisa. Comungar é se tornar aquele que recebemos. Para que eu possa falar de Jesus, para que eu possa evangelizar, para que eu possa chamar pessoas para a barca de Jesus, que é a igreja, eu preciso ser Jesus do mundo de hoje. E como que eu tenho essa graça? Pela Sagrada Comunhão. E participar da missa devotamente. Devotamente. Tem gente que participa da missa parecendo missa de Ezequias. Sabe o que é missa de Ezequias? Tem caixão com o defunto lá. Chama missa de Ezequias. A pessoa que participa de missa parecendo que é missa de Ezequias. O corpo dela tá na missa. E a cabeça tá, ó, tá voando. Ela tá lá no trabalho, ela tá lá na pracinha, ela tá nos colegas que estão conversando, tá no namorado. Você não pode ter uma missa de corpo presente. Você tem que estar totalmente ali, totalmente entregue, totalmente consciente. Eu estou na presença do meu Deus. Então, participar da Santa Missa de maneira integral. Estar ali não de corpo presente, muito menos por obrigação, mas por amor. A missa é o encontro de amor. Eu amo Jesus e Jesus me ama. E onde que eu vou encontrá-lo? Totalmente, plenamente, sacramentalmente, na Santa Missa. Então, gente, vou falar disso, com certeza, em outros programas, mas a postura da pessoa que vai à missa, ela já começa na entrada da igreja. A pessoa não vai entrar na igreja como ela entra num shopping, como ela entra num bar, rindo, conversando, contando piada. Não, não, não. Ali já é um encontro com o Criador, com o Senhor, com o nosso Salvador. Então procure, quando você for à missa, vá um pouquinho mais cedo, reze, entre para o seu coração, respire, sinta o Senhor. Eu sou reitor do Santuário Frei Galvão em Divinópolis e eu sei que eu pego no pé das pessoas que trabalham comigo numa questão. Certas igrejas, gente, não estou falando nome de ninguém não, é um fuzuê antes da missa que ninguém consegue rezar. É gente subir no altar, é gente descendo do altar, é gente puxando fio e acende vela, derruba castiçal e põe cálice, tira cálice, põe âmbito, derruba. É uma confusão. O pessoal fica assim, meu Deus, que confusão que é essa? Eu digo muito, não ficar andando no presbitério antes da missa. Presbitério não é lugar de reunião, não é lugar de ficar andando, não é lugar de ficar sentado, é lugar de celebração. Então, quanto mais a equipe desaparecer, melhor para quem está ali para rezar. Então, as pessoas que auxiliam o sacerdote, que ficam ali em torno do altar, ministros, liturgia, o mais discreto possível, sem muito riso, sem muito gesto, sem... Não. Tudo tem que apontar o altar. Tudo tem que estar em sintonia para que as pessoas rezem melhor. Entrem no coração de Deus e permita que Deus entre no coração delas. O pão nosso de cada dia
continua sendo dado, doado, ofertado a cada missa que participamos. Eu quero fazer um convite para você. Para você. Que há muito tempo não vai à igreja, que há muito tempo não vai à missa. Volte ao Senhor. Volte para o sacramento. Você que não confessa há muito tempo, procure um sacerdote. Tem um padre aí perto de você, você está inserido numa paróquia. Fala, padre, eu quero voltar aí à missa, eu quero voltar a comungar, eu quero me confessar, eu quero receber o perdão. Tudo isso faz uma diferença enorme na nossa vida espiritual. Que você não se esqueça que o Senhor nos deu o pão da vida. O pão da vida é o Senhor. O pão da vida é Jesus. Pelas mãos de cada sacerdote, na Santíssima Eucaristia, chegando ao nosso coração, para que tenhamos vida, vida nova e vida eterna. Volte ao Senhor. Volte à Eucaristia. Volte para a sua paróquia. E para que este pão da vida continue sendo partido, repartido e distribuído para alimentar a sede e a fome que nós temos de Deus. Que Deus abençoe você e espero que no próximo final de semana o Senhor Jesus te veja na igreja, aí perto da sua casa, cantando, orando, celebrando o grande mistério da fé, a Santa Missa. Muita força, volte ao Senhor, porque Ele te espera de braços abertos, como o pai esperava o filho pródigo. Até o nosso próximo encontro. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar.